Se eu for para a cadeia porque chamei o Lula de ladrão, Xandão também tem que ir. O Alexandre de Moraes é o ditador favorito da esquerda, mas fiquem em paz, povo brasileiro, porque não há mal que dure para sempre. Para o boca aberta, que pouco tempo estava aqui, que diz que a gente vive em democracia, vivemos sim numa democracia, a mesma democracia que a Venezuela, a mesma democracia que Coreia do Norte, a mesma democracia do que Rússia, do que China e do que a Venezuela. Queridos amigos, sejam todos bem-vindos uma vez mais ao seu canal de notícias, política, críticas e análises. No vídeo de hoje trago um recorte de uma notícia absurda, porém com uma análise preciosa e crítica. Vamos reagir juntos a essa matéria? Teve um boca aberta do PT ali que diz que a gente está vivendo numa democracia. Ah é? Reclama lá no Twitter sobre mim agora. Isso que é democracia? Em 2 anos de governo Bolsonaro, foram 123 ações que o STF fez contra Bolsonaro. Quantas medidas o STF fez contra o atual governo? O STF já deu 5 dias para o Silvio Taradão explicar as denúncias dele de abuso sexual contra uma ministra? Isso que é democracia? Teve um outro boca aberta ali também, óbvio, de esquerda, que disse que o Alexandre de Moraes nada fez, que nós somos golpistas. Lembrem-se que até pouco tempo o PT chamava o Temer de golpista. E quem colocou o Alexandre de Moraes no STF? Responda para mim. Temer? Ou seja, se o PT chama o Temer de golpista, quer dizer que o Alexandre de Moraes é o quê? Filhote de golpista? E vocês já também disseram que o próprio ministro Alexandre de Moraes era também criminoso. E mais, o próprio ministro Alexandre de Moraes já disse que o PT era criminoso. Falou que roubava não milhões, tá? Mas bilhões. Olha só, hein? Se eu for para a cadeia porque chamei o Lula de ladrão, Xandão também tem que ir. Agora, teve um outro boca aberta ali que disse que o ministro Alexandre de Moraes nada fez. Então, deixa eu ler aqui para você, então, aqui, ó. Diz respeito ao Código de Processo Penal com a utilização da prisão preventiva como meio de constrangimento para a obtenção de delações premiadas. Segundo, desconsiderar pareceres do PGR no sentido da concessão da liberdade de aprisionados do dia 8 no 1. Terceiro, violação das prerrogativas dos advogados. Quarto, não concessão de prisão domiciliar ou liberdade provisória para as pessoas com problemas grave de saúde. Inclusive foi a prevaricação que fez com que o Quezão morresse dentro da cadeia. Dilatação das prisões preventivas sem a apresentação da denúncia pelo Ministério Público Federal. Violação de direitos políticos de parlamentares no exercício das suas funções. Utilização indevida de recursos tecnológicos do TSE para embasar a investigação do STF com a produção de relatórios paralelos. Quem tanto nos acusou de abrir paralela estava fazendo isso escondido no seu grupinho de WhatsApp. Monitoramento e controle de perfis de direita. E observação, nenhum da esquerda. O Congresso norte-americano, inclusive, interpelou o ministro Alexandre de Moraes sobre as violações de direitos por parte dele. Bloqueio ilegal das contas bancárias da Starlink para pagar as multas da plataforma X, o antigo Twitter. Desabilitar o Twitter no Brasil. Ilegalidade na imposição de multa desproporcional a quem utiliza o VPN para acessar a rede social no X. Ou seja, para o boca aberta, que pouco tempo estava aqui, que diz que a gente vive em democracia, vivemos sim numa democracia, a mesma democracia que a Venezuela, a mesma democracia que Coreia do Norte, a mesma democracia do que Rússia, do que China e do que a Venezuela. Como os senhores não estão percebendo que até pouco tempo vocês acusavam esse senhor de abuso de poder? A esquerda fez protesto e fez oposição quando ele foi sabatinado no STF. Agora eles é o quê? O seu ditador favorito. É isso que a esquerda tem. O Alexandre de Moraes é o ditador favorito da esquerda. Mas fiquem em paz, povo brasileiro, porque não há mal que dure para sempre. E talvez não hoje, talvez não amanhã, mas um dia vocês serão lavados desse país, não silenciados, mas vocês serão envergonhados, porque o povo brasileiro está sabendo escolher e está com os olhos muito abertos. Obrigado, presidente. Aproveitando o tempo de liderança, e há muito tempo que a gente não ocupa essa tribuna devido ao período eleitoral, onde as sessões estão sendo suspensas, eu queria falar de 3 pontos muito importantes que aconteceram num período recente. Primeira coisa, esse governo conseguiu ser o governo mais impressionante da história do nosso país.
Todas as bandeiras apresentadas por esse governo, pelos seus representantes eleitos, pela sua militância, se tornaram agora todos um tiro que saiu pela culatra, ou todos os tiros que saíram pelas culatras. Lembrando que esse governo foi eleito, meu caro Messias Donato, falando que iria acabar com o desmatamento e com as queimadas que estavam fora do controle no governo Bolsonaro. Bateram recordes em desmatamento e queimadas debaixo do Ministério da Marina Silva. Um governo que disse que acusou Bolsonaro de genocídio indígena é o governo que bate recorde de mortes por indígenas na história do nosso país. O governo que disse que voltaria para acabar com o negacionismo e trazer de volta a saúde, pois a ministra da Saúde bateu recorde em mortes por dengue. Dengue, eles conseguem bater o recorde de mortes. Imagine o que esse governo seria capaz de fazer, o nível de destruição, se ele estivesse à frente do país no período da pandemia. É a criminalidade, se bem que a criminalidade nunca foi nem bandeira deles, afinal de contas a criminalidade faz parte desse governo, então eles nunca levantariam a bandeira, mas temos a criminalidade batendo recordes também. E aí vem o secretário da comunicação, Paulo Pimenta, da comunicação, e a primeira coisa que ele faz é tentar censurar a comunicação no nosso país. Lula percebeu que o trabalho dele era tão incompetente que deu um pé na bunda dele e jogou para o Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul deu um pé na bunda dele e devolveu ele aqui para Brasília. Ninguém sabe onde esse cidadão vai parar. Depois nós temos a fuga de investimentos, 40% a menos de investimento internacional vindo para o Brasil, graças às nossas relações exteriores, que ao invés de buscar investimentos, fica apoiando terrorista e ditaduras por todo o Brasil. Mas a cereja do bolo, aquilo que realmente chocou o povo brasileiro, saiu recentemente no Ministério dos Direitos Humanos. Tudo isso que eu falei para vocês agora desse governo é fichinha em relação ao que nós testemunhamos dessas últimas 48 horas em relação ao ministro da voz aveludada, que agora também parece ter a mão aveludada, né? O ministro dos Direitos Humanos, o tão celebrado ministro PhD, Ultra Mega Blaster, que entendia tudo sobre racismo estrutural, o ministro dos Direitos Humanos, basicamente tem mais de 14 denúncias de assédio sexual. Uma professora fez uma denúncia dizendo que ele levantou a saia dela e enfiou a mão na sua genitália. O ministro dos Direitos Humanos do Lula. Quando eu falava que era o direito dos manos, eu estava certo. Eu não sabia que também era o direito dos tarados, pervertidos. Porque até onde eu saiba, levantar a mão de uma mulher e enfiar a mão a saia, enfiar a mão na genitália dele é estupro. É estupro. Nós temos então, meus amigos, um ministro estuprador. Mas o que mais falta acontecer com esse governo, gente? O que mais? Falta colocar uma Marcola no Ministério da Luta contra as Drogas. Isso é surreal o que está acontecendo. É inimaginável. Nem a minha imaginação mais fértil de diretor de Hollywood seria capaz de conceber um enredo tão surreal quanto esse governo. Esse é apenas o primeiro ponto. Nós tivemos nesse sábado a mais celebrada festa nacional, que é o nosso 7 de setembro, a data da nossa independência. Eu senti vergonha como brasileiro ao ver o esvaziamento da esplanada dos ministérios no desfile onde o Lula compareceu. Eu, sinceramente, eu nunca vi, nem cidadezinha de interior de 5 mil habitantes, estaria tão vazio quanto estava Brasília nesse 7 de setembro, nesse sábado. Que vergonha! Mas essa rejeição, que fique bem claro, não é apenas uma rejeição ao ladrão corrupto que ocupa a presidência, não. É uma rejeição também às Forças Armadas. A população ia para as ruas no 7 de setembro para celebrar uma das entidades mais respeitadas até então do nosso país, as nossas Forças Armadas, o nosso Exército. O que nós vimos aqui nesse sábado, essa vergonha, mesmo mandando os funcionários dos ministérios, dos cargos comissionados comparecer, sobre ameaça de perder o emprego, o que nós vimos aqui foi a maior vergonha que o Brasil já viu. O que me chamou a atenção
Porque, na verdade, acho que eu tenho até que fazer uma correção. Não estava tão vazio assim, deputado Daniel, não estava. Tinha 60 milhões de eleitores do Lula aqui na manifestação de 7 de setembro. Sabia, Messias Donato? Tinha. Inclusive, esses 60 milhões de eleitores abraçou o Lula. Tem foto deles. Você não viu o Lula abraçando Moraes? Aquele momento, Lula conseguiu um fato histórico. Tem que entrar para o livro dos recordes Guinness. Lula, em um abraço, abraçou 60 milhões dos seus eleitores. 60 milhões dos eleitores representados em uma pessoa. Talvez é por isso que ele tem o hábito de agir como ditador. Vai ver, ele se considera como sendo a maioria do eleitorado brasileiro, já que ele entregou 60 milhões de votos para o Lula. Essa vergonha de ontem só não vai manchar a história do nosso país, porque na verdade no 7 de setembro aconteceu sim um momento democrático, um momento patriótico no nosso país. Um momento onde as ruas ficaram lotadas de verde e amarelo, de pessoas cantando o hino nacional, orando pelo nosso país, para que Deus possa interceder na nossa nação. Só que não foi aqui onde estava o presidente, onde estava o presidente do Senado, onde estavam os ministros do STF, não. Aconteceu lá na Avenida Paulista, às 2 horas da tarde. Centenas de milhares de pessoas compareceram na Avenida Paulista, no nosso 7 de setembro, na verdadeira luta pela nossa independência. Independência que nós vamos ter que resgatar mais uma vez. Independência do crime organizado que nós vamos conquistar, independência dessa facção criminosa que se apoderou de Brasília, independência da ditadura da toga, porque nós vamos vencer. Na verdade, na minha opinião, Alexandre de Moraes, o ditador, já perdeu. E as ações que ele tem cometido ao longo dos últimos meses são ações de uma pessoa desesperada por ver que já perdeu. E hoje nós protocolamos o maior pedido de impeachment de um ministro da Suprema Corte na história do nosso país. 153 deputados federais assinaram. E se você somar todos os eleitores desses 153 deputados, são 18 milhões de pessoas. É como se 18 milhões de pessoas tivessem, através dos seus representantes eleitos, assinado o pedido de impeachment de um ditador, que agora vai para o Senado. E no Senado, graças à mobilização popular, graças a mobilizações de vocês que trabalham para cobrar dos seus senadores, nós já temos 32 pessoas, 32 senadores já estão favoráveis a botar um fim nesse ditador Alexandre de Moraes. Apesar do absurdo dessa notícia, a gente ainda tem um alento, uma ponta de esperança por dias melhores, com profissionais da comunicação deste gabarito para poder nos informar, nos alertar e principalmente nos trazer a verdade. Comente aí o que você achou dessa análise, deixa a sua curtida para ajudar o vídeo na plataforma e te espero no próximo vídeo. Um forte abraço.